Na semana passada nós falamos sobre o primeiro livro de Salmos, onde o salmista Davi relata ali como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo, e suas folhagens não murcham, não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. E essa foi a mensagem que nós transmitimos na reunião da Comunidade Cruz semana passada, e falamos ali a respeito do prazer no meditar na palavra de Deus, nos benefícios, como nós somos abençoados em ter um coração que arde, um coração que tem prazer na meditação na palavra de Deus, que gasta tempo na leitura, no estudo, amém? Como nós somos abençoados, como nós crescemos em espírito, como o Espírito Santo fala conosco, nos guia, nos ministra dia a dia, como nós somos abençoados, como nós crescemos e começamos a ver os frutos do Espírito Santo em nós, dia após dia, amém? O domínio próprio, o amor, a temperança, como o Espírito Santo vem derramando os seus talentos, seus dons em nós, nos dando discernimento de espírito, nos abençoando de todas as formas, nos dando crescimento. Então, nós, à medida que vamos tendo esse relacionamento com a palavra, no meditar da palavra de Deus, dia após dia, ao mesmo tempo, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos enriquecendo, com todas as coisas, com todas as bênçãos espirituais. E também a palavra do Senhor enfatizou ali que quando nós temos uma vida voltada para o Senhor, voltada para as coisas de Deus, no meditar da sua palavra e vivemos segundo a sua palavra, o Senhor diz que tudo quanto fizermos prosperará. Aquilo que colocarmos as nossas mãos prosperará. Amém? E hoje nós estamos trazendo também uma meditação na continuação daquele tema. Procuramos não fugir, procuramos abordar um pouco mais a respeito desse tema do amor, né, do prazer na leitura, na meditação da palavra de Deus. Amém? Então eu queria ler aqui com vocês Lucas 24, do versículo 13 em diante. Eu quero ler toda essa passagem aqui, que retrata a história ali, aquele acontecimento dos discípulos que estavam aí no caminho de Emaús. E o que acontece ali, vamos tirar uma lição desse texto para as nossas vidas, amém? Vamos lá, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Então, assim, nós temos nesse relato aqui a situação desses dois discípulos que, logo após a crucificação, aqui já era o terceiro dia, era domingo, e eles estavam caminhando, entristecidos, quando vem Jesus Cristo, se aproxima deles, e eles não o reconheceram, não foi permitido que eles reconhecessem a Jesus. Aí Jesus pergunta: mas sobre quem vocês estão falando? O que aconteceu? Eles dizem: tá, mas você não está sabendo? Você é o único estrangeiro aqui em nosso meio que não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Aí eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, então começou ali a explicar a Jesus. Ele fala: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, né? E aqui embaixo também ele diz assim: e nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. Nós vemos então esses dois discípulos entristecidos, né? Dizendo ali que Jesus Cristo era um profeta. Eles esperavam que fosse em Jesus aquele que ia trazer redenção a Israel, e na verdade essa era realmente a visão que eles tinham a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Jesus, porque eles esperavam alguém que ia livrar o povo do domínio de Roma. E aí quando Jesus Cristo vem, morre, e aí para eles isso não tinha muito sentido, né? Ficou aquele vazio no coração, aquela tristeza, aquela desilusão, porque realmente eles esperavam que Jesus Cristo viria como libertador mesmo, libertar o povo do domínio ali de Roma. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, não foi bem isso. Jesus se submeteu aos soldados romanos, sofreu muito, foi torturado, foi levado à cruz, morreu de uma forma terrível. E então eles saem desiludidos, né? A Bíblia fala que também outros, alguns voltaram às redes, voltaram a fazer aquilo que já faziam antes de receber o chamado de Jesus ali. E então, nesse momento, eles estavam, inclusive, contando ali para Jesus: olha, nós ficamos sabendo ali pelas mulheres que foram ao sepulcro, viram que estava vazio e viram que apareceram anjos ali e tal. Então, essa era a história que eles estavam contando para Jesus.
Aí Jesus percebe a desilusão deles, de como eles realmente não tinham entendido nada, e aqui no versículo 25 Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Percebe que aqui o próprio Jesus já tinha entendido que eles não tinham entendido, não tinham crido na profecia a respeito de Jesus. Aí no versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí Jesus, começando pelos profetas, começa a explicar aquilo que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Aí, se aproximando do lugar, né, onde os discípulos iam ficar, Jesus fez de conta que ia continuar o seu caminho, e os dois discípulos pedem para que ele fique. Aí Jesus fica com eles, e então, quando estavam à mesa, a Bíblia diz que ele partiu o pão e deu graças. Partiu o pão e deu a eles, serviu a eles. E nesse momento, a palavra de Deus diz aqui em versículo 31, então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. E aí nesse momento Jesus Cristo se desaparece do meio deles. Amém? E o nosso versículo-chave está aqui no 32, versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? E é disso que eu quero estar falando. O que estava acontecendo aqui com eles? Quando Jesus Cristo falava a respeito das Escrituras, estava queimando o coração deles. Amém? Então, esse amor, isso que ardia no coração deles pelas Escrituras, é algo que foi deixado por Jesus, é algo que foi plantado por Jesus no coração deles. Durante 3 anos, durante todo o ministério de Jesus ali, enquanto Jesus falava e ensinava aos discípulos, eles foram aprendendo dia após dia da palavra de Deus, foram se aprofundando a cada vez mais, não somente nas Escrituras, porque Jesus ensinava nos templos também, Jesus pregava nos montes, também Jesus, no particular, ali quando se reunia com eles, Jesus falava, ensinava as Escrituras. Nós temos alguns relatos de alguns discípulos aqui, né? Mas nem tudo foi escrito nos evangelhos. Sabemos que se fossem escrever todas as coisas que aconteceram ali no tempo de Jesus, com certeza não caberia em apenas 4 evangelhos. E a Bíblia diz que nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter ali todas as coisas que foram feitas e realizadas por Jesus Cristo. Amém? Com isso nós entendemos que, com certeza absoluta, houve centenas e centenas de vezes em que Jesus Cristo chamou os seus discípulos no particular e ensinou a eles as Escrituras. Eles falavam e meditavam a respeito das Escrituras durante longos tempos. E foi gerando isso, foi gerando esse amor, essa paixão que arde pela palavra de Deus. E quando Jesus Cristo começa a falar a respeito das Escrituras, começou a queimar no coração deles a respeito da palavra de Deus. E quando nós começamos a falar sobre isso, nos vem em mente um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Amém? Nós lemos aqui em Salmos 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando nós começamos a ler os Salmos e a história de Davi, nós descobrimos por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, na verdade, foi um homem pecador, tanto quanto nós, eu e vocês. Ele cometeu, inclusive, pecados até maiores do que algumas pessoas que muitas vezes nem conhecem a Jesus. Tem pessoas aí que nunca foram a uma igreja, não leram a Bíblia, não têm relacionamento nenhum com Deus e não fizeram coisas que Davi fez. Então, Davi cobiçou a mulher de um dos seus soldados,
ele não somente cobiçou, mas mandou trazer aquela mulher e teve relação sexual com ela. Essa mulher teve um filho dele e ele, para esconder o seu pecado, deu um jeito de colocar aquele soldado, marido de Betseba, na frente das fileiras de guerra, na batalha ali, para que ele fosse morto. Então, de uma forma indireta, Davi foi o responsável pela morte de Urias, que era esposo de Betseba. Ele a tomou como mulher, o filho nasceu, mas depois ele acabou perdendo aquele filho. Deus não permitiu que aquele filho continuasse em vida. E nós vemos depois também, na caminhada de Davi, vários outros erros graves cometidos. O que eu estou dizendo? Por que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus? Não era porque, digamos assim, pelas suas obras, não porque ele era um homem santinho, melhor do que os outros, não cometia pecado, não é por isso. Quando a gente ouve, ou quando a gente lê a respeito de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que nos vem em mente é que ele era um homem que praticava assim as escrituras como ninguém. Não é verdade, né? Ele também fez barbaridades, cometeu muitos pecados, porém algumas coisas o destacava como homem segundo o coração de Deus, e uma das coisas era o amor, a paixão que ele tinha por Deus e pela sua palavra. Amém? Então ele amava as Escrituras, ele meditava nas Escrituras, ele tinha uma intimidade tão grande com as Escrituras que o Espírito Santo dava direção, o Espírito Santo o usava, o Espírito Santo falava com ele, inclusive todos os salmos que ele escreveu foram colocados aqui. Pelo menos os 150 salmos que nós temos aqui na Bíblia são reconhecidos como salmos, como palavras inspiradas por Deus. Nós temos profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, que foram reveladas a Ele nos salmos. Amém? Salmos proféticos. E nós vemos o seu zelo pela palavra de Deus, o seu amor, a sua paixão, naquilo que ele escreve. Salmos 119, 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No Salmo 119, do 139 a 141, diz assim: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, porque o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Amém? Em todos os salmos, em tudo aquilo que ele escreveu, você pode extrair assim um zelo tremendo, um amor que ardia no seu coração pela palavra de Deus. Nós vemos isso. Salmo 119 é repleto de citações a respeito do seu amor e da sua dedicação à palavra de Deus. E, na verdade, é isso que o Espírito Santo quer promover nos nossos dias. Nós estamos vivendo um período onde a verdadeira palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, onde as escrituras estão sendo tiradas, estão sendo arrancadas dos púlpitos, estão sendo tiradas das igrejas. Nós temos acompanhado a evolução da igreja nos últimos 10 anos e percebemos que, na verdade, o evangelho vem sendo arrancado dos púlpitos. Os pregadores, os pastores, não estão mais pregando o evangelho da cruz. Com o tempo, o evangelho, a palavra foi sendo tirada e no lugar nós temos visto pregação aí de mensagens motivacionais, a filosofia está nos púlpitos, está na boca dos pregadores. Nós temos visto realmente, infelizmente, a palavra de Deus sendo retirada dia após dia. Aquilo que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos nós ouviríamos pregadores trazendo um outro evangelho. Isso está acontecendo nos nossos dias.
temos visto um outro evangelho sendo pregado. O evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, onde não se fala outra coisa a não ser em dinheiro, em prosperidade. Um evangelho que promete, um evangelho que faz uma propaganda para benefício próprio. Então, assim, temos ali o anúncio. Você tem problemas, você precisa resolver os seus problemas financeiros, familiares, então venha para a igreja que todos os teus problemas serão resolvidos. Um evangelho que promete que você não vai mais sofrer, um evangelho que promete que a tua vida será sempre uma vida vitoriosa em Deus, que você não tem que passar por nenhum tipo de problema. Então esse evangelho é um evangelho triunfalista, e não é, na verdade, isso que a Bíblia tem ensinado. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Nós somos chamados a caminhar no reino de Deus, a viver uma vida pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, porém a Bíblia não garante que nós caminharemos sem passar por aflições. Nós somos peregrinos que caminharemos nesse mundo e de quando em quando, sim, passaremos por algumas tempestades, mas Jesus Cristo estará conosco. Amém? Mensagens motivacionais e filosofia, palavra do homem, esse outro evangelho pregado aí fora não traz arrependimento para a salvação, não produz fé para a salvação, não traz novo nascimento, não gera vida em nós, não traz crescimento para a igreja de Cristo. Nós precisamos voltar ao evangelho, voltar às escrituras. É necessário que haja uma fome, uma sede espiritual, um desejo ardente pela palavra de Deus. Amém? Aqui em Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habite em vós a palavra de Cristo, a palavra da cruz, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a palavra de Deus habite ricamente em vós, abundantemente em vós. Precisamos voltar ao evangelho, precisamos voltar à meditação das escrituras. Semana passada eu li: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, nas escrituras, de dia e de noite, em todo tempo. Amém? Conhecer as escrituras, conhecer a palavra de Deus. À medida que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Cristo, o caráter de Jesus Cristo vai sendo formado dentro de nós. Ela é o alimento para a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus diariamente, porque assim como nós enfraquecemos, nos debilitamos fisicamente quando não nos alimentamos, da mesma forma, é assim com a palavra de Deus, é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar dia a dia nos alimentando, lendo, estudando a sua palavra, buscando, sabe, porque através das escrituras é gerado fé em nosso coração, é gerado esse amor, essa paixão por Jesus Cristo, pela sua palavra. Em Salmo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É a luz que ilumina o nosso caminho a cada dia. Cada passo que damos como cristãos, nós vamos sendo alimentados e guiados pela palavra de Deus. O que seria
do cristão, o que seria do homem de Deus, se não fosse o alimento da palavra de Deus, se não fosse a luz, a direção, a voz do Senhor, do Espírito, através da palavra de Deus nas nossas vidas? O que seria a nossa vida espiritual se não fosse a palavra de Deus? É isso que eu quero deixar para vocês nesse momento, e oro para que o Espírito Santo venha estar gerando no meu e no teu coração essa sede, esse desejo e esse amor que arde pela palavra de Deus. Amém?